Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Você é só o pessoal aqui entrar. E entrando. Tudo bem? Bem, gente, meu nome é Luana, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente inicia o Arraial do Mundo Gecos. É a nossa primeira live do mês de junho e eu, né, tinha que estar aqui a caráter. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial e o nosso tema de hoje é São João do Maranhão. Nas minhas antigas lives eu tava com um probleminha, não tava conseguindo colocar aqui o título, fixar o título, tá? Mas já tá certinho. Eu vou adicionar o nosso convidado de hoje, que é o João Marcelo, pra gente estar batendo um papo. A nossa live ela vai durar cerca de 40 a 50 minutos, um pouquinho mais. E aí a gente vai conversando, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocando aqui. E desde já, a equipe Gecos quer agradecer a todos que têm acompanhado as nossas lives. É muito importante que vocês possam estar sempre conosco, compartilhando. E também os nossos vídeos, as nossas lives, elas estão ficando salvas no YouTube, tá bom? Para quem quiser dar uma olhadinha. Eu vou adicionar aqui o João Marcelo, que é o nosso convidado. Só um momento, deixa eu ver se ele entra aqui. Só um minuto, gente, que eu tô esperando aqui o João entrar. Boa noite a todos que entraram depois que eu tava falando. Sejam todos bem-vindos. Oi, João, tudo bem? Boa Oi, noite. Luana, tudo bem? Tudo Tá me ótimo. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Se vocês todos estiverem ouvindo bem a gente, se tiver alguma falha de eco, alguma coisa, vocês avisam a gente aqui nos comentários, tá bom? João, adorei teu cenário. Gostou do cenário? Adorei. Tô toda de fita aqui também, ó. Isso, até porque para você, né, e quem está nos assistindo, viver o São João, né, na questão de nós não vamos ter o São João como nós temos todos os anos, como nós estamos acostumados, mas vamos ter São João em casa, né? Daqui a pouco eu vou estar Exatamente. falando de algumas novidades, né, deste São João remoto, né, através de live dos grupos de Bumba Meu Boi, que já dá início esta semana. Então, nós vamos fazer São João. Aqui já vai ficar decorado, Já vai ficar o arrumado, cenário, né? Ó, só eu vou esperando providenciar agora o as meu aqui comidas também. típicas, né? Oi? Só esperando agora as comidas típicas, o mingau de É milho. verdade, isso é importante. Então, Isso. João, queria que tu te apresentasse um pouco para a gente. Já chegou aí falando para a gente, mas para quem ainda não te conhece, e também para o pessoal te conhecer e saber como foi o teu início no turismo. Certo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, o Arraial da Jex, que está se dando início hoje. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer, gratidão ao Mundo Gecos, gratidão ao Adriano e toda a sua equipe, né? Sem vocês eu não estaria aqui hoje junto, né? E dizer para vocês que sempre, sempre é um prazer estar participando, presto serviço para vocês, né? E quem é João Marcelo, né? Muita gente às vezes nem conhece por João Marcelo, como nome profissional, muitas pessoas chamam de Marcelo Guia. João Marcelo é muito turismólogo. Quando as Não, pessoas então falam assim, ah, eu fui bem turismólogo, formal, né? turismólogo.
João Marcelo. Quando eu vou para uma palestra, dar um mini curso, é João Sim. Marcelo. Mas no mundo de guia de turismo, é Marcelo Guia. Até os meus próprios colegas, né, me chamam de Marcelo Guia. E João Marcelo é graduado em turismo, sou turismólogo. Nós somos colegas de profissão, né, Luana? Sim. Além de ser turismólogo, eu sou guia de turismo e esse ano, por incrível que pareça, estou de maior, estou fazendo 18 anos de mercado. Terminei o Nossa, curso, né? parabéns! Isso, terminei o curso, mas não fui logo para a área, né? E aí, se eu tivesse ido logo para a área, acho que já poderia estar indo para os 20 anos, mas de mercado mesmo, de trabalho, de campo, são 18 anos, né? Então já estou ficando de maior, né? Esse ano. E a questão também, além de eu ser bacharel, eu também sou pós-graduado na área de docência do ensino superior. E esse ano eu estava pleiteando mestrado, que vai ficar para o próximo ano. Não vou desistir do mestrado. Não, não Tenho desista. Vai aquela ficar só questão de, esperar um pouquinho. essa questão de entrar para o mundo acadêmico, né? Mais um professor para agregar valores, para somar, né? Neste nosso mundo acadêmico, né? Então é um pouquinho de João Marcelo. Olha aí, pessoal. Mas eu ainda estou encantada com o teu cenário, É, com o teu vestuário também. Ainda estou encantada. Acho que ah, parece esse você vestuário, também. daqui a pouco vocês vão saber o porquê desse vestuário. E eu queria te perguntar também como é comemorado o período junino no Maranhão, né? Nós temos alguns amigos aqui maranhenses, ludovicenses aqui nos comentários, mas também as lives nós estamos abrangendo muito público em geral, os nossos Certo, fornecedores, operadoras, agências. Então, como é comemorado, né, o período junino no Maranhão e qual o significado dessa festa para os maranhenses? certo. Luana, hoje, quando assim, eu abri a janela do meu apartamento, eu respirei fundo e disse: se dá início ao São João, se dá início à festa mais mágica, mais forte, uma festa que encanta não só maranhense, mas como encanta muitos visitantes. É algo assim muito mágico que não tem assim nem muitas explicações. Acredito que o Maranhão inteiro estava esperando essa festa, porque cada ano são mais grupos, cada ano ela vem com decoração diferente. Hoje mesmo teve gente de fora que me perguntou: Marcelo, estou lembrando dessa foto das bandeirinhas do centro histórico. Olha a inspiração aqui atrás, ó, a bandeirinha do centro histórico. E hoje se dá início ao que nós temos no começo da festa junina, tá? Se dá início a Santo Antônio, tá? Santo Antônio, que é o dia 13. Então, a festa do Bumba Meu Boi no Maranhão, ela é muito na questão desta religiosidade também. Então, o dia de Santo Antônio é o dia 13 de junho, tá? Certo. Para os grupos de Bumba Meu Boi, que é algo muito forte na região do Maranhão, é o momento que eles estariam em pleno vapor. Vou te contar uma curiosidade, que eu acho que muita gente do meio profissional não teve essa oportunidade e não sei nem se alguém dessa equipe de trabalho sabe, né? Eu faço parte de um grupo de Umbumba Meu Boi, de orquestra, chamado Boi da Lua, do bairro do João Paulo, que já tem mais de 25 anos, e eu, enquanto brincante, foi somente 15 anos. Por quê? Devido ao que eu falei anteriormente da minha formação, eu tive que escolher a questão do Bumba Meu Boi ou do Sim. turismo. São duas paixões. Por que que eu escolhi o turismo? Porque no turismo eu iria viver a festa do mesmo jeito, já levando os meus clientes para conhecer esta grande festa, tendo mais propriedade ainda para falar, porque eu vivo cultura, eu vivo Bumba Meu Boi. Tá? Então, com isso, esta festa no Maranhão, para mim, que vivo esta cultura, eu sou meio suspeito para falar. Mas acredito que todos que estão maranhenses, que estão aí entrando no grupo, que estão conosco neste arraial,
todo mundo se encanta com esta festa. Se dá início dia 13 de junho, que é com Santo Antônio. Tem o seu ponto alto, 24, que é São João. Temos São Pedro. Quando eu comecei a entender de Bumba Meu Boi, a gente segurava até São Pedro. Depois a gente começou a esticar mais um dia, São Massal. Nossa, se tivesse mais um santo, a gente ia até agosto, a gente ia até setembro, né? E com isso nós temos esses quatro, né? Bem que São Massal, né? Ele praticamente ele foi um bispo, né? E daqui a pouco eu vou tentar melhorar essas informações, o que é que tem essa religiosidade, por que que o Bumba Meu Boi ele faz promessas, né? Daqui a pouco a gente vai entrar neste contexto. E o Arraial do Maranhão, a partir do dia 13 de junho, acontece os arraiais que são montados na cidade. Então, como é esse formato? Esse formato pode ser no centro histórico, pode ser dentro de um shopping, pode ser nos arraiais do governo do estado, que acontece no IPEM, acontece no CEPRAMA, acontece na prefeitura, que é o Arraial da Maria Aragão, que é o Terreiro de Maria. E uma curiosidade, Luana, acontece na minha casa. São mais É? de 25 anos que nós temos um arraial, que é o Arraial do Boi da Lua, né, na Que casa da minha legal. família, e nós fazemos ou 24 ou 29. Se não for 24 e 29, não vem, porque é a data que nós temos promessas. Então, o Boi da Lua, em que eu faço parte, ele é um boi de promessa, assim como os muitos Bumba Meu Boi. Muitos E minha outros, mãe, né? por também ser devota, né, de São João, ou vem São João, ou vem São Pedro. Vem nos dias especiais, tá? A Zilbenice está aí botando que ela veio. Ela veio no passado com a família dela, né? Participou deste arraial também, que para nós, Luana, não tem nem como eu te explicar a energia que é, tá? É só vivendo. Eu convido todos, né, no próximo ano para estar aqui na minha residência, ou 24 ou 29. Esse São João também ele acontece em condomínios, acontece em empresas, acontece em escola. O que é que acontece, gente? A partir do dia 13, a cidade toda vive a festa junina, vive o São João. E a gente ainda não entrou nas outras atrações que daqui a pouco nós vamos entrar. Aí poderia me perguntar, alguém fazer uma pergunta, ou a Luana, assim, querer saber, Marcelo, é um ritual? É um ciclo? Aí eu vou explicar para vocês. Nós temos ensaio, temos batismo e temos a matança, que muita gente chama de morte do boi. Nós estamos vivendo o que agora ainda, se fosse ter festa junina esse ano, nós já estamos vivendo os preparos. Nós estaríamos em pleno vapor. Quem borda de um lado, borda. Quem fura dedo, que não sabe bordar. Quem paga alguém para bordar. Mas o interessante é nós fazermos a Participar. nossa roupa. Eu cansei de bordar a madrugada toda. Uma época dessa, eu tinha que vir à noite para aprontar a minha roupa, porque isso era muito valioso para nós, tá? Então a gente já teria encerrado, inclusive, os bois de orquestra, o último ensaio, que nós damos o nome de ensaio redondo. É um ensaio geral. Por quê? Porque nós já estávamos se preparando para a gente poder ir para o batismo. Por que isso? A cada ano foi mudando algumas datas para a gente estar pronto, devido aos arraiais de shopping, que faz aquela prévia, Então, né? antes, né? O antes, tá? E aí, com isso, a gente teve que acelerar, diferente dos grupos de Bumba Meu Boi Sotaque de Matraca, que eles têm a tradição do batizado deles de 23 para 24, tá? Então, se o boi de matraca, o boi da maioba, que já tem mais de 120 anos, ele ainda teria o último ensaio dele redondo, ainda chegando dia 13, para ele vir para o dia 23 ou 24. E o que é esse batismo? Esse batismo seria o dono da fazenda. Quem é o dono da fazenda? É o amo, o que canta, ou é o dono desta manifestação cultural. Então, o dono da fazenda escolhe padrinho e madrinha.
É como o padre Haroldo sempre fala, né? O padre Haroldo, acho que muita gente conhece, a gente chama ele de padre boieiro. Ele bota a indumentária dele bordada, rica de canudinhos, de miçanga, e vai até a sede do boi, ou porta de igreja, onde esse boi está resolvendo ser batizado. O que é importante nós frisarmos aqui? Que o boi, né, ele não é cristão, o boi não se batiza, o boi recebe uma bênção. Uma Que benção. esta bênção, né, é para aquele grupo ter paz, para aquele grupo ter uma boa temporada, para pedir proteção para Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal. Tá? Já fui padrinho de boia algumas vezes, minha mãe já foi, meu pai já foi, e por último, a minha irmã já está há mais de 3 anos sendo madrinha do Boi da Lua, né? Aí poderia perguntar, nossa, que interessante, vai ser padrinho, vai ser madrinha, mas dentro deste convite, não é só convidar porque eu quero convidar. Aquela pessoa, ela vai ter o quê? Ela vai ter um afilhado. O que é que um afilhado precisa? De uma barra do boi, ajuda para contribuir com o bordado desse boi, aí que entra os bastidores, né? Que esses Legal. bastidores, quem está assistindo no arraial, o visitante que vem, ele não fica sabendo todo o que está por detrás desta manifestação. Como é que aquele grupo, com 150 pessoas, eles conseguiram chegar, se apresentar, mas tem todo um ciclo. E aí que esse boi, depois que ele recebeu a bênção, todos os brincantes vestidos, aí a gente faz sempre uma apresentação na sede do boi mesmo. Se tiver alguma, a gente sai, mas esse boi está pronto para a temporada junina. E aí a gente começa a brincar. Por que eu vou falar esse termo brincar? Eu vou entrar na questão do regionalismo, para a gente melhorar algumas informações. Brincar. Muita gente fala, eu vou dançar. Não, nós vamos brincar o Bumba Meu Boi. O que é o Bumba Meu Boi? É uma dança, é uma festa feita do povo para o próprio povo. Quantas pessoas não já dançaram no boi, mas ela tem o quê? Ela tem uma matraca na mão, ela pega o seu pandeirão, ela roda a noite todinha, ela compra uma camisa do boi, o boi de matraca, ele sobe no caminhão, ele entra dentro de um ônibus. Eu já fui para boi sem conhecer ninguém, me diverti a noite todinha tocando uma matraca, né? Fez E amizade, aí tem né? até um dito popular que o povo fala, né? Marcelo fala mais do que boca de matraca. Quem é de fora que escutar um dito desse é essa zoadinha aqui, ó, 2 pedaços de madeira. Às vezes ele é preso, como ele está aqui, mas às vezes ele é solto. Às vezes ele é desse tamanho, ele é desse tamanho. Tem gente que bota a matraca no ombro e toca essa matraca que chega, dorme, que sonha a noite toda, né? Então, Com a matraca no a gente ombro. tem, como você acabou de me perguntar, qual é essa importância, né, dessa questão do Bumba Meu Boi? É muito mais forte do que a gente pensa, né? Porque as pessoas se envolvem, as pessoas entram na festa mesmo, tá? E esse ritual, depois que a gente apresenta todo o período junino, nós temos um ponto muito importante, São Pedro. São Pedro é padroeiro dos pescadores, mas nós temos no nosso centro de São Luís uma capela chamada Capela de São Pedro. Bumba Meu Boi que se preza, que é de raiz, que é de promessa, ele amanhece nesta capela. Né? Ou passa, porque quando eu dançava, a gente não poderia demorar muito, porque a gente tinha contratos. Luana, eu não sei, assim, é tudo, acho que está no sangue, mas eu dançava 8 noites. Direto. Desculpa, 8 vezes em uma noite. Mas mesmo Eu assim, né? começava a dançar 16 horas e iria para casa com o sol raiando. E Marcelo ia explicar para o pessoal que são vários arraiais, gente. Então ele não ficava só, não era tão próximo. São Luís é uma Isso. ilha com 4 Como é que funciona? Cada apresentação é igual à nossa live aqui. São 40, 50 minutos. Só que o grupo do Bumba Meu Boi, para ele conseguir custear todas essas despesas de ônibus, indumentária,
pagar músico, pagar toda a orquestra, todas aquelas pessoas que estão envolvidas, né? Para poder ter esse pagamento, a gente tem os contratos nos arraiais do Estado, da Prefeitura, arraial particular, e tem de vez em quando uma cortesia. Não pensa que eu tenho muito Sempre tem dinheiro, uma não. Aqui vem, cortesia, né? aqui vem porque eu sou ex-brincante, já fui padrinho, minha família é madrinha e padrinha, na cortesia mesmo que vem, tá? Porque o boi de orquestra hoje ele tem muito custo, ele tem muito gasto. E aí a gente sai de um arraial, por exemplo, estou no arraial da Maria Aragão, centro, dancei 50 minutos, agora eu já vou para a casa de Luana, no Maiobão. Aí eu vou me apresentar lá. De lá do Maiobão, nós vamos para um shopping. E aí a gente roda a cidade, isso quando nós não temos que sair daqui e ir para Rosário, para o interior, se apresentar e voltar João, novamente. só isso, você falou agora em relação a isso, e às vezes a gente, enquanto espectador no Arraial, eu tô bonitinha, sentadinha aqui no shopping. Ah, mas o boi disse que era 10 horas que ia chegar. Aí o pessoal não entende por conta de todos esses bastidores do que acontece. A pessoa acha que tem que estar lá 10 horas, mas não sabe que tem todo um percurso, a troca, né? Às vezes tem que tomar uma água, tudo isso faz parte dos bastidores também, né? Os bastidores é maravilhoso, Luana. Quem dera que fosse só essa água. Os bastidores, né? Quem dera que fosse só essa água. Os bastidores, um ônibus quebra. Já imaginou? É igual a gente está com turista, o ônibus quebrou, a gente tem que ligar para alguém nos socorrer, né? E aí já pensou de madrugada, um ônibus quebrar? Nós temos imprevistos que lugares que você chega, a comunidade não quer que você vá embora. Manda ficar cantando saideira, que no boi é chamada despedida. Só E mais nunca termina, uma. né? Eu sei. E aí a gente fica, né? E o dono diz, né? O dono da fazenda fala, o ano, não podemos, nós vamos atrasar no contrato tal. E aí a gente pode chegar. Eu já cheguei para dançar em lugares que o povo já tinha ido embora. E a gente teve que agendar para o outro dia. Isso não é bom. Por que que não é bom? Porque as pessoas criam Uma expectativa, elas estão expectativa, esperando. exatamente. Por isso que hoje Bumba Meu Boi, querendo ou não, com esse crescimento todo, pela cidade ser turística, pelos bainates que acontecem com programação, os grupos de Bumba Meu Boi eles estão mais formais, estão se formalizando. É tipo uma empresa, se tem diretoria, se tem esta preocupação toda para chegar nos lugares e se apresentar. Mas nós temos bastidores assim que eu já participei assim, maravilhoso, de roupa rasgar, a gente tem que costurar. Então, assim, é Isso. igual você estar numa novela, em um teatro. E para nós que dançamos, para as pessoas que gostam de cultura de verdade, quando ele ama, ele espera. E para nós sempre é um prazer, porque é como se a gente fosse aquele artista, é aquele meu momento que eu vou brilhar para poder mostrar a minha cultura, né, da cidade. E aí, só para a gente passar para outra pauta, quando chega o último dia que nós estávamos na Capela de São Pedro, O e dia aí a 29. gente encerra o boi de orquestra, já o povo que está no boi de matraca, ele amanhece no João Paulo, aonde tem aquele corredor ali em frente do quartel, aonde nós temos João, todos o só, encontro. João, só explica para o pessoal o que seria o João Paulo, né? A Tá, o João importância do Paulo, bairro de João gente, ele Paulo. é um bairro, né? Ele não fica tão próximo ao centro, mas ele é um bairro muito comercial. Ele é um bairro que ele tem uma avenida, que hoje nós temos até a imagem de São Massal, onde chama até de Avenida São Massal mesmo, e é onde é montado um palanque, um palco, interdita toda esta avenida para os grandes grupos de Bumba Meu Boi, Sotaque de Matraca, da ilha, né, descer para fazer um grande encontro. Gente, isso, para quem é daqui sabe, mas para quem é de fora não imagina, que essas pessoas que estão nesse dia no Boi de Matraca, ela saiu de casa desde 22 horas. E ela volta para casa depois de 24 horas. Ela fica uma noite nos arraiais, depois ela amanhece no João Paulo, e aí a comunidade desce para o João Paulo para essa grande festa, e essa festa vai encerrar só à noite. À E aí eu noite. digo, né? Tem que ter pique, né? Para Tem. poder segurar toda essa festa. O que é importante, Luana, eu frisar
É igual, por exemplo, tem muita gente que pode estar assistindo que é de fora. E a gente é bom fazer alguns comparativos. A gente vê o Rio de Janeiro com as escolas de samba, que também eles viram noite. É como a gente vê as quadrilhas também que temos em Aracaju, que temos em outras cidades, porque cada localidade, cada estado, ela tem a sua manifestação. E hoje, na minha visão de guia de turismo, de turismólogo, de professor, eu vejo que a nossa festa junina, ela é algo ainda muito que está o ápice, né, da nossa cidade, que a comunidade se envolve, não tem faixa etária, é de geração para geração, ela praticamente atende a todos. E sem falar também do que é mais importante, do artesanato que está presente nesses grandes arraiais, da nossa gastronomia, nosso arroz de cuchá, o nosso arroz Maria Isabel, os mariscos, né, que estão lá. Então, assim, todo mundo praticamente se envolve nesta grande festa, né? E aí, depois que acaba o São Massal, muita gente fala assim, agora Bumba Meu Boi só no próximo ano. Aí quem é boieiro mesmo, quem é de Bumba Meu Boi, acompanha o calendário. Que calendário é esse? Da morte do boi, da Do boi. matança do Bumba Meu Boi, que pode acontecer em agosto, em setembro, em outubro. E o que é essa matança? Aí nós vamos entrar rapidamente em um pequeno resumo para todos entenderem. Essa festa do Bumba Meu Boi, nós temos uma lenda que gira em torno de Catirina, uma mulher que estava grávida, que resolveu desejar comer uma língua de boi. Só que esta lenda, ela está ligada ao ciclo do gado, aonde tinha uma fazenda, aonde Catirina e pai Francisco seriam africanos, né, de origem africana. Nesta fazenda a gente tinha vaqueiros e o dono da fazenda. E aí justamente ele sai para tentar tirar essa língua do boi para matar o desejo da mulher. É igual aquela questão de nordestino, desejou, se não comer, pode ter problema, né? Então ele foi. Só que ele, na calada da noite, ele acabou não percebendo que seria o gado mais importante da fazenda, que para algumas linhas de pesquisa, alguns pesquisadores ou algumas que estão na parte de lendas, chamam de mimoso. Seria um mimo da fazenda. Temos a tetuada, né, cantada com esse nome de Boi mimoso. Então, seria um mimo da fazenda. E aí, mimoso praticamente foi machucado. Para alguns autores, para alguns pesquisadores, eu já encontrei em pesquisas que esse boi ele morreu. Outro diz que ele só foi ferrado, machucado. O importante é que esse boi foi socorrido. Catirina e pai Francisco foge. O dono da fazenda manda os vaqueiros em busca, né, de pai Francisco e Catirina. Quem mandou fazer essa maldade? E aí é quando os curandeiros entram em ação. Naquela época, quem poderia salvar Mimoso? Seria os grandes pajés, seria a tribo de índio com as índias guerreiras, seria o Cazumbá. Eu tenho até aqui, Luana, um Cazumbá, né? O Cazumbá, ele sempre tem uma careta, né? Essa careta que eles fazem Dá ou mais de um papel. para o pessoal. Bota mais próximo da câmera para o pessoal dar uma olhada. Caretinha aqui, Olha, ó. gente. E o que é interessante é aqui, ó, né? Onde ele sai rebolando com o próprio, eles botam um cofo na cintura, um sininho na mão, faz uma máscara bem feia mesmo. O que significa esse cazumbá? Na lenda se trata que ele é da cintura para cima um homem, desculpa, da cintura para cima um bicho e da cintura para baixo um homem. É igual a gente pode trazer aquelas histórias do passado das grandes navegação. Qualquer navegação que sairia daqui para algum lugar, eles botavam carrancas. O que são carrancas? São tipo umas caras de leão para assustar, para essa embarcação não ter nenhum problema em alto mar, é como se fosse afastar espíritos. Trazendo para a festa do Bumba Meu Boi, o Cazumbá seria o quê? Aquele que estava vigiando o mimoso para nenhum espírito chegar e ele piorar. Outras linhas de pesquisas falam que, baseado no Kazumba ou Kazumbá,
que o pajé consegue saber a erva correta para Mimoso renascer. E aí que Mimoso vai melhorando, e que esse nome melhorar não existiria para eles. Ele queria o dono da fazenda que ele bombasse. O que é bombar? Eu balançar, eu bailar, eu dançar, eu correr. E aí foi quando o Mimoso ficou recuperado. O dono da fazenda faz uma grande festa no renascimento, né, Do de boi. Mimoso. E aí toda a fazenda comemora. E aí quem assiste uma festa de Bumba Meu Boi, ele olha Catirina e Pai Francisco sempre soltos. Eles não têm coreografia junto, eles andam perdidos. É como se Sim. eles estivessem se escondendo, gente, o tempo todo para não ser encontrado. Enquanto isso, o Mimoso é o personagem principal. É um boi coberto com fibra de buriti, com viludos, bordado com miçanga, canutinhos, né? Alguns têm desenho de igreja, alguns têm desenho de imagem e usa uma barra, justamente a roupa que o padrinho é responsável também de dar, a vestimenta, a barra. E quem fica debaixo do boi não é para ser chamado de boi. Quem fica debaixo do boi é para chamado de miolo. Então, o miolo, gente, é que conduz toda a festa. Tanto, gente, que quando passa 29 e 30, a primeira semana de julho, nós temos no Centro Histórico de São Luís o desfile só de miolo. Porque na festa o miolo não aparece, ele está todo o tempo debaixo do boi. No dia dessa festa, lá no Centro Histórico, é uma exposição na Rua Portugal, nas pedras de cantaria, e aí os miolos estão todos do lado do boi para mostrar que ele é o personagem Que principal legal. daquela festa. É muito interessante, né? E aí, com isso, Luana, a gente vai para essa matança do boi. A hora que a gente vai fazer a morte do boi, é como se a gente está fazendo todo esse ritual que eu acabei de falar. Catirina vai desejar, comer a língua do boi, Mimoso vai ser machucado. A gente leva esse Mimoso para mudar o bordado, é como se ele estivesse se tratando para ele voltar no próximo ano, no ciclo da festa junina. Só que essa matança tem Bumba Meu Boi que faz 3 dias. Primeiro dia ele sai para se esconder. Foram 15 anos ele Legal. escondendo o Bumba Meu Boi. A gente não saberia onde ele se escondia. Quando ele se escondia, que ele sumia, é como se fosse o boi fujão. Cadê o Bumba Meu Boi? E aí o dono da fazenda, vamos procurar Mimoso no outro dia. Nesse outro dia, onde ele invadiu a casa, antigamente ele invadia. Hoje tudo é negociado, que o negócio não tá fácil, né? Não Então, dá para estar quem invadindo, né? se entrar na tua casa sem te avisar, tu vai ter que cobrir de partilha, de bombom, de doce, de balão, tu vai ter que arrumar todo esse boi. E aí, o que que Gente, acontece? Aí a gente dava o tempo para ele ser todo coberto. E no outro dia era uma grande festa. Todos os brincantes, é o dia que tem aquela seresta, é o dia que tem um pagode, a música. Aí, para o terceiro dia, a gente se veste com a roupa do boi, bota todas as indumentárias. Gente, para quem é de fora, indumentária significa roupa. Nós, no Bumba Meu Boi, nós não chamamos roupa. A roupa de fulano tá tão bordada, não. A indumentária está bem bordada. O chapéu está bem bordado, que faz parte da indumentária. E aí, quando no terceiro dia a gente sai em busca deste boi. Quando a gente acha o boi, ele vem muito zangado. E aí tu tem que fazer roda nele. Se ele derruba, passa por debaixo, ele vai embora. E os ele vaqueiros foi. caminhadores têm que correr atrás. Já corri naquele João Paulo muito na madrugada para laçar boi, para levar esse boi. E aí, assim, todo é um ritual muito interessante. Quando a Que gente legal. chega na sede do boi, tem um morão. Que é um morão, gente? É um galho de manguezal ou um galho de árvore, todo enfeitado com balão, com doce. Tem gente que bota brinquedo, fica no meio da rua. E esse morão é aonde nós vamos levar o boi. Aí nós temos que laçar esse boi, levar para o morão. Aí naquele momento que a gente consegue laçar o boi,
tem uma bacia que derrama o vinho e distribui para a comunidade toda, aí faz o encerramento. Aí entra aquela questão bem séria. Depois que eu faço aquilo, para os grupos bem tradicionais mesmo, ele só sai no próximo ano, porque é como se ele tivesse encerrado a promessa dele, Encerrado. o Sim, ritual dele. E é por isso, minha gente, quem é de São Luís, quem está de fora, é o que mais eu escuto de turista, assim como vocês na Jecos escutam. Eu vou encontrar o Bumba Meu Boi em dezembro, em janeiro, em fevereiro, mas por que que eu não vou encontrar? Porque aí sim. tem toda essa particularidade, tem Todo um todo esse contexto. sincretismo, né, por trás, tá? Porque não é Ficou a festa claro? pela festa, né, João? É. Não é a festa pela festa, né? Como o João explanou, né? Com uma aula aqui, que o pessoal tá todo mundo te elogiando, Ah, vários obrigado. comentários, todo mundo te Obrigado. elogiando. E aí, às vezes, nós mesmos, enquanto maranhenses, às vezes não conhecemos, né? Não, não conhecemos. E o que é interessante, né, para a gente poder só terminar este tópico, é Pode ficar à vontade. esta representatividade, né? Por exemplo, o que é uma representatividade? Eu falei para vocês que nós temos a plateia, aqueles que estão esperando o Bumba Meu Boi, mesmo atrasado, mesmo ele chateado, até fala: ah, esse Bumba Meu Boi tá muito estrela. Esse Bumba Meu Boi tá pior do que noiva, né? Porque a gente sabe que eles estão esperando. Aí a gente, quando chega, a gente vê a questão, está todo mundo com um chapeuzinho na cabeça, está todo mundo com esse brinco que tu está usando, ou com uma tiara de pena. Então, eu acho isso tão interessante que a representatividade do povo, ele entra no clima junino, né? Ele consegue também entrar nessa festa, mesmo enquanto espectador, enquanto plateia. Aconteceu há 2 anos atrás, eu estava com um grupo, e aí eu disse para eles isso, né? Então, todos só faltaram limpar o Seprama todo, atrás de tiara, de cocá, e eu fiz o pessoal comprar tanta coisa para eles se caracterizar. Sim. E esses grupos do SESC, que eles vivem o turismo social, turismo de experiência, e aí compraram essas matraquinhas aqui, né? Fomos embora para o Arraial do Ipen. Agora, terceira idade, todo mundo muito de rainha caipira, estava todo mundo lindo. Parecia assim que a Arrumado. gente ia para uma festa mesmo temática, porque o São João é uma festa temática, né? Quando nós chegamos, ia chegando o Boi da Maioba, né? Para quem é de fora, o Boi da Maioba, gente, é um batalhão muito grande, é um batalhão que nós temos muitas pessoas envolvidas, e quando eles descem é uma multidão. Quando eu estou desembarcando o povo no ônibus, eles voltam para o ônibus, vão embora, Marcelo. Que foi? Tá vindo quantidade de pessoas armadas aí. Olha o tamanho dessas matracas. Eu disse, calma, aí que entra o trabalho do profissional. Entrei no ônibus e disse, gente, vocês também estão armados. Mas nós não vamos ter guerra, nós não vamos ter batalha. Lembra do que eu contei para vocês de Santo Antônio, de São João, a proteção? Resumindo, nós descemos do ônibus, matracamos, mais erramos do que outra coisa. Teve uma hora que o amo apitou, porque os cantadores, eles apitam quando tem alguém matracando errado. E era a minha galera de 45 pessoas, minha turma, matracando tudo errado, né? E aí eles entendem, porque são turistas, eles estão naquela experiência, né? Então, é nesse formato aí, só Que para a gente legal. falar dessa representatividade, né? Que a gente não tinha falado. João, perguntaram em relação ao sotaque. Gente, o João ainda vai falar, né? Ainda vai falar sobre isso. Sim, mas já podemos, Podemos avançar? Então vamos vamos logo avançar. terminar, Luana. Só para a gente poder entender um pouquinho dos personagens, né? Só um Uhum. breve resumo. Nós falamos de Catirina, que é uma mulher grávida que desejou de comer a língua do boi. Nós temos o pai Francisco, que é o que vai tentar tirar a língua do boi. Na festa, a Catirina, ela está com um vestido
longo, está com a barriga mesmo. O pai Francisco, ele está com um facão na mão, como se ele estivesse atrás da língua do boi. Aí a gente tem um cordão, à esquerda e à direita. Esse cordão são dos vaqueiros, vaqueiros de fita. O meio, nós temos vaqueiros campeador e temos as índias guerreiras, e alguns grupos eles botam tanto o índio, o caboclo de pena, que é baseado no que o povo está perguntando, é baseado nos sotaques. Então, cada grupo, cada sotaque, ele vai ter uma indumentária diferente, ele vai ter uma coreografia diferente, um ritmo de dançar diferente. Eu aprendi os 5 ritmos, porque antes de eu entrar no boi de orquestra, eu saí em um grupo parafolclórico, que mostrava as 5 danças. E aí, esses grupos parafolclóricos, né, que eles poderão se apresentar durante o ano todo. Vamos dar um exemplo. Vou fazer uma pergunta para a Luana. Qual é um grupo parafolclórico que você acha que nós temos na região de São Luís do Maranhão? Deixa eu pensar aqui. Parafolclórico. Seria o Lázio Boi Denise, cadê Barrica? você? Seria o Boi Barrica? Boi Barrica, por exemplo. O Boi Barrica, quem é turista, visitante, que vai vir no próximo ano, pode até vir esse ano, gente. As coisas melhorar, pode vir, mas tem que vir esse ano e tem que vir no próximo ano para a festa. É aquele grupo que você vai ver todos os sotaques em um só grupo. E esse grupo ele não vai fazer aquele ritual que eu falei, que é do quê? Da matança, do boi. Por quê? Porque ele é um grupo que ele vai mostrar as danças. E aí que entra sotaque de orquestra. Sotaque de orquestra, a gente vai usar banjo, instrumentos de sopros, né? É como se fosse uma orquestra tocada. Como ela é uma orquestra tocada, ela é muito mais trabalhada a questão da coreografia, Da o coreografia. bailado, né? Ele é muito bem coreografado, ele é muito bem marcado. As roupas, elas são mais curtas e mais estilizadas, né? Mas ele não foge à questão dos personagens. Vamos encontrar a Catirina, Pai Francisco, vamos encontrar o boi dançando no meio, né? Nós vamos ter tudo isso, mas é sotaque de orquestra. E o sotaque de orquestra, só para algumas informações relevantes, ele nasceu na região do Munim. A região do Munim são aquelas áreas do município do Maranhão, chamada de Axixá, Rosário, Morros, Presidente Juscelino, São Simão. Legal. Então, nasce na década praticamente de 70 que ela vai nascendo ali, né? Era aquela vez, aquela hora que cantava muito boi violado. Eu ainda sou da época, quando eu entrei em Bumba Meu Boi, nós não tínhamos muita coreografia. Os grupos de orquestra, a gente fazia a festa do povo para o próprio povo. Na terceira toada, o povo já entrava para dançar conosco, eu radava meu chapéu, radava o maracá. Agora não, nós só podemos, né, chamar alguém para dançar. Ele pode dançar do lado de fora, mas dançar na roda do boi é quando falta a penúltima toada, que é liberado para as pessoas subirem no palco ou entrar para poder dançar. Porque o boi de orquestra ele é muito bem coreografado e em alguns momentos ele conta todo o alto do boi. Aquela historinha que eu acabei de contar para vocês. E nesses grupos de orquestra, que é interessante também frisar, eles tipo assim, eles são muito de promessa também, porque muita gente pergunta, então se ele já está querendo se estilizar, ele já está moderno, ele já perdeu essa questão da religiosidade, da tradição. Não. Tem grupos também que eles são tão fortes que eles ainda fazem ladainha para São João. O grupo que eu fiz parte, ele é muito de religiosidade, que tinha vezes que eu dizia, meu Deus, eu tenho que estar cedo na porta da igreja de São João, dia de São João, porque o dono da fazenda, o amo, dono do Boi da Lua, o Osto, nós tínhamos que ir para a porta da igreja, todo mundo, para receber bênção. Então, ele cumpre muito. É um grupo muito bem organizado, um grupo muito bem trabalhado, que tenta não fugir, né, dessas Das tradições raízes, né? que é de suma importância. E Certo. aí a gente tem o sotaque de Zabumba, né? O Zabumba. Temos o sotaque de Matraca ou da ilha. Temos um sotaque interessante que dificilmente
as pessoas às vezes conhecem, até quem é daqui de São Luís, um pouco da história, que é o sotaque de Costa de Mão. Ele é muito da Baixada, este sotaque, interiores, né? E qual é a história? Porque assim, gente, o Bumba Meu Boi, ele não é da agora do século XXI, ele não é do século XX, ele já vem de muitos outros séculos, com algumas tradições bem simples mesmo. Quando a gente vê um Bumba Meu Boi hoje, eles estão, nossa, parece assim um show, né, quando assiste. Mas em outras épocas, eles eram bem simples, esses boi. E esse sotaque Costa de Mão, muitos africanos, ainda escravos, eles queriam participar, assim como a gente vê no passado alguns estados que tinha roda de capoeira, de berimbau, então também teria algumas manifestações. E eles, por trabalhar muito, por ser escravo, as mãos eram calejadas, mão machucada. Mas eu não Tá. queria deixar de participar de uma festa por causa da minha mão. É igual eu. Quantas vezes eu dancei com o pé cheio de calo, mas eu queria estar lá porque era algo que estava, né, me chamando para ir. E aí que eles pegavam os tambores e batiam com a costa da mão, porque se ele batesse aqui, iria se machucar. Surge esse sotaque Olha que chamado Costa interessante. de Mão. Eu já assisti esse sotaque de Costa de Mão uma vez que eu via a mão, a costa da mão sangrando. Porque Não. já pensou esse ossinho dos dedos batendo aqui? E eu digo, nossa, gente, parece assim que não mudou muita coisa. Porque ele batia lá porque a mão era machucada. E hoje ele está batendo aqui, né? Porque a tradição é eu bater aqui. Então, assim, é isso que a gente tem que extrair, o que é cultura, o que é que a gente ainda tem ainda que existe, que não foi perdido. Porque, nossa, se a gente for avaliar assim, quem escuta assim, meu Deus, acho que eu vou estar me machucando, mas aí tem algo mais importante, Tem- a E tem tradição, a toda uma história. identidade, Sim. tem toda uma história, E a tá? questão dos Então, Costa de fala. Mão, desculpa, só te interrompendo, desculpa, é que também ele está bem em extinção, digamos assim, né? Não é, não sei se é essa a palavra, mas existe já poucos grupos, né? Se não me falha a memória, acho que muito ali na região de Cururupu também, nessa região É, também tem bastante. Assim, tem bastante nesse sentido, é mais concentrado lá. Mas, isso. e também tem alguns grupos, eu sei que a minha família é da Baixada Maranhense, que são muito com a questão do Sim. casumbais, né? Na região Sim, ali que é de o São grupo Bento. é muito baixada, né? Esse Sim, daí. A gente vê ele nascendo muito, com muita ainda forte em Pindaré, né? Que são aqueles por Pindaré. E o outro é um grupo hoje que ele, nossa, assim, para mim, gosto de todos os grupos, gosto de todos os sotaques. Na minha veia corre muito boi de orquestra, né? O boi de matraca também, mas tem um boi, esses, sotaque da Baixada. Quando entra, arrepia, né? É o boi de Santa Fé. Né? O boi de Santa Fé tem um dos casumbais mais belos, mais bonitos, né, que nós podemos encontrar. E aí já vem com uma roupagem, com uma identidade lá atrás do que eu falei, de defender dos espíritos do mal. E aí ele já vem com torre de igreja. Eu fico encantado quando eu vejo um casumbá com a torre na cabeça da igreja do desterro. Ou então, quando ele vem na sua bata atrás, desenhado São Jorge, Santo Antônio, São João. São Aí que você João. vê de fora que existe uma religiosidade nessa festa do Bumba Meu Boi. E alguns até com luzes, né, João? Também com luzes, Sim, que são com LEDs, né? Com sim, LEDs. com Por LEDs, quê? né? Já estão Por que, que, chique. por que, que esses boi da Baixada eles entram assim, o LED, ou com. Eles são os primeiros a entrar, é como se eles estivessem benzendo. Né? Estou benzendo o Legal. terreiro, eu estou abrindo caminho para a paz, para o meu batalhão entrar e que não aconteça nada. E, Que Luana, por incrível que interessante. pareça, eu dancei 15 anos, eu nunca aconteceu de eu estar dançando por noite em 5 em 8 arraial e ter confusão, ter desorganização, né? Aí você percebe mesmo que essas manifestações têm coisas Sim. assim também muito legais, muito de paz, muito bem trabalhada, de energia.
De né? energia. Essa é a palavra, de energia. E a gente diz que é mágico, né? Só quem Só conhece quem que já vive, né? viu essa magia toda, né? E esses casumbais, por incrível que pareça, eles chamam muito atenção, né? Então, o boi de Santa Fé, assim como o boi Grande Oriente e muitos outros Bumba Meu Boi que tem, né? É igual o sotaque de orquestra. Nós temos um grupo, né? Não é porque eu danço, faço parte do Boi da Lua, mas eu valorizo muito o boi do São Cristóvão, Encanto do São Cristóvão, boi de Axixá, que é um boi de tradição, o boi de Morros também, que sempre está presente nos grandes arraiais e fora daquela região onde se iniciou, o boi Mocidade de Rosário, o boi de São Simão, o boi de Presidente Juscelino. Nossa, não dá nem para a gente aqui São elencar, muitos. porque são muitos grupos, tá? Certo. E sobre essa questão de sotaques, né, nós falamos só dos sotaques, mas cada sotaque ele tem um ritmo, ele tem uma dança, ele tem uma marcação, tá? E baseado nesses sotaques que a gente também consegue ter todo o entendimento, a diferenciação desse sotaque. Falando aqui é um pouco complicado porque eu teria que estar mostrando cada instrumento, mas a hora que você escuta nos arraiais ou numa porta de uma casa, você sabe. Muitos anos atrás, eu não entendia nada de Bumba Meu Boi. A tradição da minha família dizia muito, boi só se apresenta depois de meia-noite. E era assim, hoje a gente encontra Bumba Meu Boi 6 horas, 19 horas, mas o bonito era você ver o boi na madrugada. Aí meu pai com minha mãe se arrumava, chamava eu e minhas irmãs. Tem uma roda de boi. De longe eu dizia, vou nada. Não vou para esse boi, não. Se fosse aquele de orquestra tocando, eu iria assistir. Porque na batida, você saberia qual Você era o percebe. sotaque que estava se apresentando. E que se apresenta até hoje, né? E aí a gente, além do Bumba Meu Boi, para a gente não ficar focando, mas é o nosso carro-chefe, o Bumba Meu Boi, a gente tem outras, né? Sim. Outras Atrações. manifestações, Já ia né? te perguntar isso. Outras manifestação, por isso que eu estou com essa camisa de chitão. Essa aqui é Que uma ele vai camisa que eu explicar. ganhei, um presente de uma coreira. Vocês sabem o que é coreira? É quem dança Olha, tambor de crioula. As que mulheres honra. que dançam tambor de crioula, né? Ganhei essa camisa de uma coreira. E aí essa dança é para saudar São Benedito. As duas, tanto o Bumba Meu Boi como o tambor de crioula, ele é patrimônio imaterial. Né? Sim. Então, nós temos em São Luís a Casa do Tambor de Crioula. Nossa, se não fosse a pandemia, depois de amanhã a casa já estava todo vapor, com a dança do tambor de crioula, aonde só tem uma região, não sei se é a Baixada, não me lembro o nome do grupo, que homem dança tambor de crioula e punga. Porque dentro do que é a tradição mesmo, do regionalismo, só mulher punga. O que é pungar, gente? O povo daqui pode saber, mas o povo de fora, pungar é bater barriga com barriga. Pode também ser chamada de empugada. E aí os homens tocam os tambores longos, que são chamados de parelhas, coberto em couro, aquecido a uma fogueira. Por que aquece esse couro em uma fogueira? Para sair é um bom som. E aí as mulheres dançam em círculo, elas saudam São Benedito, tem grupos de tambor de crioula que eles entram com um santo na cabeça, justamente para mostrar para a comunidade que elas estão saudando São Benedito, tá? E essa roda de tambor ela pode amanhecer. Qual é a diferença do tambor de crioula para a festa do São João com o Bumba Meu Boi? Tambor de crioula a gente pode apresentar o ano todo. Ele não tem aquele ciclo que nós já sabemos. Ele pode ser apresentado no Carnaval, no São João, dia de sexta. Se fosse meu aniversário no mês de setembro e eu quiser trazer um tambor de crioula, eu trago para minha porta para ele se apresentar. E são muitos grupos de tambores de crioula que nós temos. Eu tinha até algumas dúvidas, Luana, que a gente poderia perder essa dança, mas hoje eu começo a perceber que a nova geração ela está vindo para essa Já está dança. fazendo E parte. nesse ritmo do tambor de crioula, né, das parelhas, vem as caixeiras. Aí vem o cacuriar, que é batido naquelas caixas que lembram a festa do Divino, né? A festa do Divino Espírito Santo, que foi outra festa que não pôde acontecer na Acontecer cidade de esse mês, né? Alcântara,
em Passo do Lumiar, que também tem, em outras regiões também. Mas o cacuriá, ele já vem das caixeiras, como se fosse um carimbó de caixa, quando finalizava-se a festa. Só que, com o tempo, essa dança, por volta de década de 70, ela já vem com pares. As pessoas dançam de pares, homens com mulheres, usam uma saia rodada, as pessoas batem uma caixa e cantam rima. Eu não sou muito bom de cantar, mas eu vou declamar. É tipo assim: Mariquinha morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Ferrou. Na palma de Mariquinha nasceu uma linda flor. Ah, dona Beleza, vamos para o baile no salão da baronesa. Da Então, são baronesa. rimas cantadas e rimas dançadas. Essa é o cacuriá. E o que falar das nossas quadrilhas? As nossas quadrilhas, para quem não sabe, surge na Inglaterra, se fortalece na França e depois vem para a nossa região do Nordeste, do Norte, até no Brasil todo. Por isso que até hoje a gente vê uma quadrilha a pessoa que está à frente, ela grita a quadrilha, Anarrier, Alavantu. Anarrier é uma linguagem francês, para trás, Alavantu, para frente. E aí, mais tarde, na nossa região do Norte, Nordeste, a gente traz para o caminho da roça. É como se fosse, olha a chuva, é brincadeira, caminho da roça. E essa quadrilha, ela tem um histórico. Pena que não dá para hoje eu estar dando aquelas aulas que eu gosto de dar sobre todas essas manifestações culturais. Isso aqui é só uma pincelada para a gente poder entender, né? Mas quem sabe em outras oportunidades a gente pode trabalhar mais fundo todas essas manifestações, que todas elas têm história, todas elas são manifestações ricas, além da dança do Lelê, que é daquela região de São Simão, Presidente Juscelino, que lá também no passado ela era uma dança de salão que alegrava, né, os grandes barões. É uma dança essa mesmo que está desaparecendo. Eu só conheço essa dança do Lelê, aqui está na região de São Simão, que também é conhecida como Pela Porco, né? Essa é outra Não historinha conhecia. também bem interessante que tem. Além desta dança, nós temos a dança portuguesa, que veio e ficou essa herança, né? E a dança do boiadeiro. Lógico, gente, o São João, ele é uma festa para todos. Então, de vez em quando eu estou nos arraiais, passeando, eu vejo uma dança cigana, né? Então, está aberto, é do boiadeiro. Então, assim, é como se fosse um celeiro cultural, aonde o cantor maranhense ele pode se apresentar, aonde um cantor de forró, como é o Barramário, muitos outros já vieram fazer show, são bem-vindos, até porque eu acho que a cultura, eu acho não, é, falando em linhas gerais, ela está sempre reunida com várias regiões e ela é bem-vinda, A ainda mais quando a diversidade, né? gente fala. Hã? A diversidade. A diversidade, né? Então, ela é muito bem-vinda, assim como o nosso Bumba Meu Boi já foi muito bem-vindo em outras regiões, em feiras de turismo. João, só que a gente está com 2 minutos para encerrar essa live. Certo, E aí, certo, como a certo. gente tem o Instagram, ele tem um tempo, e quando encerrar aqui, eu vou criar uma nova live, pessoal, para a gente continuar Só lá mais um encerrar. pouquinho. Tá, Tá bom? tá bom Pode então. continuar. Eu Tá queria, bom. eu queria te perguntar, mas falando um pouquinho do boi, tu tem mais ou menos ideia de quantos grupos de boi nós temos hoje aqui no Maranhão ou em São Olha, Luís? Luana, assim, porque Tem algum existe uma estudo sobre questão isso? que cada ano pode ser criado um, ou já aconteceu de ser desfeito um grupo e criar a metade daquele grupo já criar outro, né? Mas eu posso te dizer que é mais do que uns 80 grupos, porque tem grupos até mesmo que quando eu estou nos arraiais, porque eu sou fã de carteirinha de arraial, tem grupo que eu nunca vi. Tem grupo que já passava como Cidade de Pinheiro, um boi de orquestra que tem, chamado Cidade de Pinheiro, que passou 4 anos para eu ver ele novamente, como o boi mimoso de São Bento, como outros Bumba Meu Boi de Arari. Então, são muitas regiões que tem Bumba Meu Boi que, às vezes, eles não se apresentam para cá, porque, às vezes, eles não conseguem contrato, mas, mesmo tendo 3 apresentações, eles gastam o mesmo valor, eles botam o Bumba Meu Boi na rua, nem que seja para se apresentar,
três vezes, né? Pela tradição, pela fé, pela questão da própria religiosidade. Oi, gente. Vou adicionar aqui o João. Vou adicionar aqui o João Marcelo. Para ele dar continuidade. Deu tempo nem de tomar uma água, Manuana. Oi? Deu tempo nem de tomar uma água. Não, pode, dá tempo sim. Pode beber. Gente, boa noite a todos novamente. Muito obrigado, né, por estarem prestigiando, né, a live. Espero estar acrescentando, né, bastante curiosidade, todo mundo elogiando a live. Né? Tá todo mundo elogiando. Pessoal, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, enquanto o João bebe uma água. Um time. Não pode... A minha mutuca, ela foi buscar. Sabe o que é mutuca no Bumba Meu Boi? Não. Hoje há uma questão bem interessante, inclusive lá no Boi da Lua, né? A gente fala assim, ninguém quer mais ser mutuca, quer ser ou da diretoria, ou quer ser assistente, ou quer ser grupo de apoio. O que é a mutuca, gente? É toda vez que vocês olharem no Bumba Meu Boi, a pessoa levando o chapéu do amo, a pessoa levando aqueles litros d'água, é como se fosse aquelas mucama. Sim. É mutuca de boi, por exemplo. Olha, o ônibus não vai poder levar acompanhante. Aí, mas eu sou mutuca. Por que a mutuca? Porque ela quer ir acompanhar o boi, né? De qualquer forma, ela quer acompanhar o boi. Então, isso são alguns termos, sabe, Luana? Às vezes, tem muita gente que fala assim, o amo vai cantar a toada de despedida. O que é essa toada? É uma música para nós. Toada. Uma toada de Bumba Meu Boi. E essa despedida é que nesta toada, a letra, ele vai se despedir com muita pena. Quem observar bem, quem vier um dia ao Maranhão, que eu sei que vão vir, quem é da comunidade, cada letra do Bumba Meu Boi, ele está dizendo o que ele vai fazer. É igual a chegada. Ele diz para que ele chegou. Depois ele vai cantar o Lá Vai, que é para o povo, né, começar a sentir o boi. E aí são vários até chegar na própria despedida. Quando fala assim um termo, o boi está seco. Não sei se tu já ouviu, alguém já ouviu em Arraial. Não, essa expressão. O boi está seco. O que é que o boi está seco? Está faltando alguma coisa para o povo se animar, né? Conhaque, né? Uma bebidinha. O boi está seco. Uma cachaçinha. Quando fala assim, vai se apresentar o batalhão pesado da Maioba. É um batalhão, é uma multidão, é um boi que vai chegar com tudo, né? Então a gente tem a gente chama hoje de aglomeração, né? Perfeitamente, né? Aí a gente tem o rol. O que é o rol? Tem muita toada com o rol. É que o boi acordou, o boi vai entrar e o boi vai se apresentar, dançar. Vai se apresentar. Eu já peguei muita chifrada de boi. Por quê? Porque se ele chegava assim, me puxando, eu tinha que ir. Se eu não fosse, ele me pegava pelo pescoço e me jogava. O que é a gente boiar com esse boi? É dançar ao redor dele. Os homens que usam o maracá na mão, conduz ele com o maracá. As índias, elas vão conduzir com a flecha, ou com outro maracá, ou com uma lança. Para ela encerrar, que ela vai largar ele, ela vai abaixar e ela vai tremer os ombros. Nunca viram as índias do boi tremer no ombro? Isso. Tudo tem um significado. Tudo tem um significado, né? Para poder as pessoas ficam olhando e pensam, nossa, como é que eles sabem de tudo isso? Isso tudo já faz parte dos nossos rituais, das nossas apresentações, né? E esse termo nós usamos. Eu falava muito, nossa, hoje eu não campeei nada. O que é campear? É a gente dançar com o calcanhar no chão, batendo, tipo assim, pulando, que vai na frente, que rodopeia e volta. Isso para nós é campear. Então, tinha dia que eu estava já cansado, né? E acabava não campeando. E aí a gente tem vários termos, né?
Trupiada é um termo também que a gente usa muito, né? Trupiada é, como eu vou dizer assim, ixi, hoje a trupiada do boi de Presidente Juscelino com boi de Axixá, com boi da Lua, com boi do São Cristóvão vai ser show. O que é essa trupiada? É como se a orquestra deles fosse Fosse arrebentar, acelerar. Mesma coisa, Maioba, Maracanã, seria as matracas que eles vão trupiar para nós, né? Então, assim, são vários termos que a gente tem, tá? legal. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ou tiverem outro nome, vocês mandam aqui nos comentários pra gente. Ei, João, e assim, o que que tu vê como a importância dessas festividades para o Estado? Tá, essa importância eu vejo muito, sabe, Luana, como a questão do fortalecimento desta cultura, né? Por mais que eu esteja aqui palestrando, por mais que eu falo muito entusiasmado desta festa, mas a gente também tem que ter esse cuidado para a gente não perder, Sim, né, toda essa festa. Então, essa importância é a gente fortalecer, é o envolvimento com a própria comunidade, que é de suma importância, porque quem faz a questão do Bumba Meu Boi é a própria comunidade, né? Essa sim, comunidade, ela tem que estar muito ali, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do Boi da Lua, onde eu faço parte, que não é fácil para o dono, com aquela comunidade do João Paulo, ele fazer os ensaios na rua, do vizinho não reclamar que já é 2 horas da manhã, que eles estão fazendo estão arruaça, fazendo porque uma para hora algumas dessa. pessoas, né, eles não gostam, assim, lógico, então a gente tem que saber até onde a gente ir. Para isso não acontecer, o líder do boi, ele tem que fazer um trabalho muito bom com a comunidade, ele tem que trazer a comunidade, ele tem que trazer Para o dentro. filho daquela que está ali para sair, porque o filho já segura mais a mãe, não, mãe, eu estou no boi, não pode ser assim. Então, isso é muito importante, eu ainda vejo muito, né, com esse olhar, né, essa questão da gente fortalecer muito mais essa questão cultural, a comunidade se envolver ainda mais do que ela se envolve, porque a gente vê muito público no período junino mesmo, né? Fora disso, a gente tem alguns entraves ainda, né? E também, só para acrescentar, Luana, que eu não falei, que esses grupos hoje eles fazem muitos ensaios itinerantes. Por exemplo, se a gente não tivesse tido pandemia, a gente tinha tido ensaio em abril, em maio, itinerante. O que é um ensaio itinerante? É o ensaiar na sede do outro boi para fortalecer a comunidade Legal. dele. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá na sede do boi Brilho da Terra, na Coab, fazer um ensaio com o boi de Axixá. Na outro fim de semana, eu que vou para o boi de Axixá fazer o ensaio. E quem já fazia isso muito era o boi da Maioba. Ele não ensaiava na sede quase dos outros, os bois de matraca. Não só Maioba, mas ele procurava alguns lugares para fazer os ensaios fora da sede dele. Né? Por que isso? Eu vejo nessa forma, enquanto estudioso, pesquisador dessa questão cultural, de cultura, eu vejo para eles mesmos estarem se fortalecendo, né? Tanto que eu não falei, mas nós temos pontos de cultura de vários grupos de Bumba Meu Boi. Nós já tivemos pontos de cultura que as pessoas tinham oficinas de bordados, né? Justamente para aquela comunidade ela não ficar ociosa esperando a festa junina. É um trabalho muito delicado que está nos bastidores dessas apresentações do Bumba Meu Boi, tá? Nós Sim, temos mais uma pauta. temos sim. Deixa eu. Não, mas como a gente estava falando, né, em relação à importância, a Uhum. gente pode trazer um pouquinho para o turismo, né? Tem um Sim, período que a sim, gente, na verdade, trabalha, que é o período de junho e julho, que também é um período de alta estação aqui para a gente no Maranhão. sim, Tanto porque sim. nós temos muitos turistas que vão para os Lençóis Maranhenses, então por conta de férias. E o próprio São João, né, João, ele movimenta uma economia local muito grande. Não Uhum. só dos grupos de Bumba Meu Boi, mas de outras agremiações também. Mas desde aquele senhor que vai vender um churrasquinho, que vai vender uma comida típica no arraial, ou até mesmo aquela pessoa que trabalha na segurança do arraial, enfim, é toda uma rede de pessoas, motoristas, pessoas que trabalham com essa parte de logística. E falar do turismo durante esse período é importante também por conta disso. Porque o turista vindo num período como esse, ele vai beber da fonte, né, João? Na verdade, Sim, ele vai, sim. ele vai conhecer da melhor forma, porque o João está dando uma aula aqui,
Mas só quem realmente conhece o São João do Maranhão e vivencia ou já veio alguma vez, vai conseguir sentir a mesma coisa que nós sentimos quando a gente escuta uma Olha, matraca. olha. Trouxe minha matraca. Minha matraca tava aqui escondida. Eu vou botar ela aqui no pescoço também, ó. O pessoal anda assim, né, João? Com a matraca no pescoço. Sim, ó. Quando Matraqueiro a que se matraca é considera pequena. assim. Quando a matraca é pequena, né? É Então, isso. é como que o turismo ele consegue se desenvolver dessa forma, algo realmente exponencial, né? É um período de alta temporada, então a gente tem, por exemplo, passeios como o By Night, que as pessoas, eles fazem um passeio, um city tour, né, João, durante a noite. E muitas vezes eles querem conhecer os arraiais. Então, o turista, o cliente, seja por operadora, por agência, ou cliente final, ele tem essa vontade de realmente, muitos até querem ir nos bastidores, nos barracões também, né, João? Não sei se já aconteceu Sim. algum caso de algum cliente que tu tenhas atendido que queira ter ido, né, para conhecer realmente. Muitos pesquisadores também vêm nesse período, fotógrafos, né, um período que muita gente fotografa. E assim, gente, não é puxando a sardinha, não. Mas o São João do Maranhão, ele é totalmente diferente de qualquer tipo de São João do Nordeste, né? Fala-se muito do São João de Campina Grande, que é visto como um dos maiores do Nordeste. Mas o daqui do Maranhão, ele é totalmente diverso, né? É uma De grande muita riqueza diversidade, é muito cultural, de rico, muita né? diversidade. Você pode ir em um arraial 5 dias. Os 5 dias você não vai ver as mesmas agremiações, você não vai ver as mesmas coisas. Sempre vai ser algo diferente que você vai ver. E tem gente, Luana, que às vezes vai em busca do grupo que ele já se apaixonou. Eu tenho turistas que vão em busca do grupos que já se apaixonou. Sério? Não, eu comprei o Bainat, mas eu assisti ontem, que eu fui de Uber, que eu fui de táxi, eu vi esse grupo, eu quero ver de novo. Eu digo, nossa, olha como Que legal. realmente, né, Encanta, é né? tão assim mágico que envolve logo uma pessoa que nunca viu, porque ela quer assistir aquele grupo. E aí, assim, Luana, trazendo agora um pouco já pro turismo, né? Nas minhas duas visões, tanto de turismólogo como de guia de turismo, eu acho que a gente que faz tudo isso acontecer, a gente tem um papel muito importante e muito fundamental, que é essa excelência com o próprio cliente, né? Então, para Sim. tudo isso, às vezes, as pessoas se encantarem, tem que ter também nós para estarmos mediando. Vocês na agência, aquele no churrasquinho até explicando, é de suma importância a comunidade ela estar toda inserida, porque nem sempre o visitante vai estar em um by night acompanhado, mas o que é importante é todo quem está envolvido neste entretenimento, nesta questão cultural, ela está sabendo quem é aquela personagem, qual a importância deste boi, né? E eu ainda vejo muito assim, eu já fiz by nights, eu acho que 3 dias seguidos Que com o legal. mesmo grupo. E eu dizia, gente, vocês já podem pegar um táxi. Não, a gente quer ir contigo. Porque tu ensina a gente a dançar, aí entra o turismo, aquela experiência, né? Nossa, e é muito engraçado. Meus queridos visitantes turistas, que eu sei que vão vir para a minha cidade, o que eu vou falar aqui, mas que eu me divirto tanto, porque não dá para aprender a dançar em 40 minutos, né? E a gente vê coisas assim que eu fico sorrindo tanto, que aí eles fazem filmagem, não sei nem quantas filmagens minhas estão por aí rodando, né? Mas eu acredito muito e valorizo, né? E concordo com o que você falou, né? Então é algo assim muito Muito interessante, único, é né? algo O que São desde João o daqui. churrasquinho, né? Desde o churrasquinho está ali presente, e eu fico encantado quando porque eu observo muito, né? Eu fico encantado que a comunidade local, mesmo vendo o grupo todo ano, já está acostumada, mas ela pede uma fotografia com a pessoa, ela pede para tirar a foto com o cocá de uma índia, com o chapéu de um vaqueiro, que isso é tão valorizado, não importa, né? Não importa se ele já conhece, se ele É já a viu. identificação, né, João? Que a pessoa É, ele se vê no outro, né? Eu posso não ser brincante do boi, mas por algum motivo eu não sou, mas eu me identifico. Eu quero tirar uma foto,
com a indumentária, eu quero tirar uma foto contigo, né? E a prova Sim, viva disso, a gente puxando um pouquinho para o ano passado, que é o que a gente tem mais recente, foram as bandeirinhas no centro histórico. Então, as bandeirinhas sim. ficaram um bom tempo e elas se tornaram, na verdade, um atrativo turístico. Para quem não estava no contexto, as ruas do centro histórico de São Luís, algumas estavam com as bandeirinhas. Só que elas eram feitas de uma forma que faziam desenhos no ar, mais ou menos assim. Então, Dos representavam personagens, Catina, né? os personagens do Bumba Isso, Meu os Boi, personagens. tinha escrito São João do Maranhão. Eu acho que ficou o quê? Acho que até agosto, eu acho. Ficou uns três Foi, porque meses essas acabou bandeirinhas. virando roteirização. As pessoas diziam assim: eu quero comprar o roteiro das bandeirinhas. Eu, meu Deus, que Ah, roteiro é esse de bandeirinha que nós temos agora? As pessoas me mandaram. Às vezes a gente troca contatos, aí eles perguntam, me mandam um e-mail. Ô Marcelo, não vai ter aquele roteiro das das bandeirinhas bandeirinhas. no próximo ano? Eu fico no roteiro de bandeirinha, que eu vou ver que é toda a ambientação da cidade. Para você ver como tudo, o olhar, como as pessoas, né, percebem Que se que isso que é identificam. muito, que se identificam. E eu, assim, Luana, para a gente poder assim trazer mesmo assim para dentro do próprio turismo, eu acredito muito que a nossa cidade ela ainda tem tudo para desenvolver realmente uma roteirização mais trabalhada, né? Dessas festas juninas, dos grupos folclóricos, de visitação nos barracões, nas Sim, sedes. A gente tem muito visitante que tem vontade de conhecer, tem vontade de comprar um CD, um DVD, uma camisa daquele grupo, né? Então, eu acredito que para nós do Maranhão, São Luís, a gente ainda precisa ainda amadurecer essa questão desta roteirização mesmo, né, que é de suma importância para para o desenvolver. turismo e que Sim, agrega, né, para toda a questão quem faz cultura, né, para os grupos culturais também. E é uma questão da gente também manter viva toda essa tradição e não perdendo essa identidade. é verdade. E aí, Né? né, já chegando no fim da nossa live, eu queria Sim, também te perguntar em relação a importância do trabalho de guia de turismo. Assim, mais no contexto enquanto guia, né, da tua experiência. sim. Assim, todo o que nós abordamos hoje aqui, às vezes eu vou com um grupo para Barreirinhas, sabe que Barreirinhas é 260 quilômetros, né? São quase quatro, dependendo, 5 horas. Eu chego em Barreirinhas e não termino de contar toda essa experiência para o grupo. Pro Chega, tem grupo, né? grupo que se Muito isso. apaixona, já teve gente de grupo que quis fazer tese de mestrado baseado nas minhas informações, que acharam riquíssima essa questão cultural, né? Então, Sim. assim, eu vejo que o O nosso Google, né, trabalho, praticamente. não só o meu trabalho, mas dos meus colegas, guia, companheiros que nós estamos, né, nessa empreitada, os que estão me assistindo, eu, você aí, né? Então, assim, a gente tem essa excelência, porque todos nós que estamos envolvidos neste guiamento, a gente ama a cultura, a gente ama o Bumba Meu Boi, as festividades, a questão das festas juninas, sabe Deus, como eu e meus colegas, vocês, donos de agência, Sim. hotelaria, gastronomia, a comunidade local estão com um aperto grande no coração, né? Então, eu, enquanto guia, independente dos meus visitantes, independente da comunidade local, a gente sempre faz esse encantamento, essa excelência, Tá porque a vivendo. gente fala com amor no coração e as informações elas fluem de uma forma tão assim leve que eles acabam se encantando. Eu já tive gente que, porque quando a gente vai, quando nós vamos para a Barreirinha de palestra, a gente tem aquela opção de botar um DVD, de botar um CD. Nossa, tem gente assim que chora e pergunta assim: nossa, vocês respiram cultura. A gente não saberia que o Maranhão é tão rico. E quem é o facilitador? Quem é o multiplicador de tudo isso, né? É o guia de turismo, que ele está à frente dos nossos clientes. Vocês têm aquela responsabilidade de entregar na nossa mão, mas quem vai fazer o negócio Sim. acontecer, Quem ou vai estar para à ele frente, né? ter excelência, ou ele ter ponto negativo, somos nós, né? E é como eu digo, o guia de turismo ele tem que encantar. Ele tem que ter carisma, o guia de turismo ele tem que ser um ator.
igual eu estou aqui hoje, né? Eu botei um cenário, botei uma camisa de chitão, botei um chapéu, peguei a matraca, porque esse é o nosso papel, né? O guia de turismo é encantar aqueles que visitam a nossa cidade, né? Para que eles voltem e que levam boas imagens, que levam para a cidade dele e que isso se multiplique, que ele tenha vontade de voltar e de nos indicar Sim, é justamente esse encantamento, né? esse Inclusive, eu quero encantamento. agradecer a todos os guias que estão aqui. Né? Temos alguns colegas teus de trabalho. Não vou citar nomes, né? Porque são vários. Mas agradecer a Uhum. todos os guias que estão participando, estão comentando aqui. E assim, João, queria falar mais alguma coisa, mais alguma curiosidade. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento. Vários elogios para ti, João. Aqui o pessoal falando. Acho que a gente vai ter que Eu fazer estou outra vendo live. aí, você é top, Marcelo. A gente faz um pouquinho. Eu tenho uma frasqueirinha de conhecimento, né? Isso também é amor à profissão. Eu vou contar uma curiosidade, Luana, só para a gente poder. Muita gente não sabe, mas hoje eu estou tão à vontade que eu acho que vale a pena eu contar essa curiosidade. No Fique começo à da minha vontade. fala, eu disse que eu teria escolhas, né? Mas assim, eu ainda consegui ainda fazer faculdade, trabalhar, porque eu fui gestor, fui gerente em um receptivo, agradeço muito, que foi um grande celeiro para mim, né? Gerenciei equipe, que foi com a operadora de viagem CVC, então eu consegui atender voos fretados, eu consegui fazer faculdade, tudo ao mesmo tempo e dançar no Bumba Meu Boi. E aí, só que eu deixei mesmo de dançar, de fazer algumas escolhas, porque eu já estava 7 dias corrido, dançando no Bumba Meu Boi, sem dormir, eu acho que uns 4 dias, dormia pouco, botando a minha mãe doidinha em casa, porque ela tinha que botar minha roupa no sol, chapéu no sol, estava dando trabalho para ela. E aí, Eita, resultado, eu estava no meio de um city tour com um grupo, e aí teve uma visitante que perguntou, eu falando um pouco de Alcântara, sobre aristocracia rural, sobre a questão dos casarões, e ela me perguntou qual seria a economia no passado de Alcântara. E eu automaticamente, muito com sono, muito cansado, eu disse algodão doce. Eu queria dizer a cana-de-açúcar, né, na época, e o algodão. E aí ela perguntou se eu estava bem. Aí eu peguei, parei, enquanto profissional, eu acho que nós temos que se conscientizar e dizer, não, esse negócio do mês de junho, que é a autoestação, mês de julho, eu em Bumba Meu Boi, eu vou estar fazendo um trabalho péssimo. Não é isso que eu quero para a minha profissão, não é isso que eu quero para a empresa que eu estou prestando serviço e para a minha cidade. E aí eu tive que fazer esta escolha. Mas tem uma questão. Esse ano eu estava decidido a voltar. Esse ano eu iria dançar, vocês iam me ver nos grandes arraiais dançando, porque eu já tinha me administrado o meu tempo, e aí eu poderia ir o dia que eu pudesse ir dançar, né? Então, é uma questão que está ainda, né, para, quem sabe, para o próximo ano, para né? o Se o próximo mestrado ano. deixar, né, eu posso continuar a dançar. Então, era isso que uma curiosidade que muita gente às vezes me pergunta e não entende. Eu acho que nem minha família sabe dessa historinha que eu acabei de Que relatar. ótimo que tu te sentiu à Agora estão vontade para sabendo, falar né? para mim e para o pessoal que está aqui assistindo a gente. Isso, isso. Tá? Então, João, assim, falar de Bumba Meu Boi, falar de cultura, falar de turismo, a gente sempre chega naquele ponto, né? Que a gente vem falando, é o encantamento, é a excelência, é o gostar de fazer, é a responsabilidade que nós temos, né, com os nossos clientes, e também a questão que é muito mais de valia, é a ética profissional, né? A gente tendo esses conjuntos, né? A gente chega lá e continuar pesquisando, continuar se reinventando, que essa é uma palavra que já vinha sendo trabalhada há alguns anos, e agora, com essa pandemia, muita gente começou a amadurecer. Quem diria que a gente estaria hoje, como os meus colegas estão, como o André, como o José Raimundo, estão fazendo turismo virtual? Quem diria que a gente poderia ter entrado no edital da Secretaria de Turismo, eu e mais os meus colegas que estamos nesse edital, que nós gravamos cada um 10 vídeos, né? Saímos
para gravar vídeo, da maneira que deu para gravar vídeo. Eu que gosto de um cenário, não consegui produzir cenário, era o que tinha para aquele dia, gravei vídeo, e aí vocês poderão assistir no Cititude Encantos, da Secretaria, que já está no YouTube, né? Todos os nossos vídeos, os meus da minha equipe de profissionais de guia de turismo, né? Então, quem diria que a gente poderia se reinventar desta forma? Logo, quem guia, Verdade. que ele é muito de contato, ele é muito de pegar, ele é muito de sorrir, de abraçar, de estar ali perto, que é isso que o Tá turismo mostrando as traz. coisas, né? De estar É, direcionando tudo, né? é. É. E aí a gente acaba se reinventando e outros guias também que estão se reinventando. Eu também venho com algumas novidades, algumas questões produzidas, livro digital que vem por aí, e aí um canal também vem por aí. Essa semana mesmo já fiz a minha hashtag, a minha hashtag é Nem Te Conto Guia de Turismo, né? Então, Olha, a gente está se reinventando de pouquinho, e também acredito eu que eu devo voltar a dar aula novamente, vai ser mediante o que o campo, o mercado de trabalho, ele vai ter sim, até o final do ano, né? até o final E do aí ano. a gente vai se reinventando da melhor forma, né? Até porque nós não podemos parar, que é isso que o profissional hoje tem que fazer, É verdade. É se reinventar. se João, eu quero te reinventar. agradecer por toda a tua Eu que disponibilidade, agradeço. pelo, enfim, pela grande aula que você deu, não somente a mim, mas a todos os seguidores aqui. O pessoal está interagindo muito, está gostando muito do conteúdo, dizendo que você é muito bom, que você está dando aula. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live de São João, Sim, temos que fazer. porque já te deixo o convite aqui, porque é muito assunto, gente. O pessoal que não é aqui do Maranhão são muitas curiosidades, né? A gente tem muita coisa, são muitos detalhes que tem que ser realmente falados, né? Então a gente tem que falar da nossa cultura, até para mesmo para a gente se conhecer enquanto maranhense, enquanto ludovicense, e também principalmente respeitar, que é uma coisa que a gente, né, tá faltando tanto hoje em dia, a questão Sim. do respeito, nos dias que a gente vem vivendo atualmente. Então, muito obrigada, gratidão por tudo que você falou, né? Eu já te deixo o convite para próximas oportunidades e em nome da GECOS a gente só tem a agradecer por toda a tua doação. Tá. Eu também gostaria de agradecer a GECOS, toda a equipe da GECOS, e que sempre eu vou estar que puder, né, à disposição. Nós precisamos, nesse momento, ainda trocar muita figurinha, trazer novidade, né, para os profissionais da área, que sempre é muito bom agregar, né? E também agradecer todos, né, que estão presentes, agradecer a minha família, que está todo mundo aí, de Bisuzinho, que eu já vi ali um monte, que eu amo de coração, sem eles também, essa minha vida profissional poderia não ter crescido tanto. Agradecer os meus colegas de trabalho, guia, agradecer os fornecedores de receptivo, motorista, um beijo para a Leni aí, que está só mudando o coraçãozinho, né? E aí é isso, né? Sempre estarei aqui. Quem precisar de algumas informações também, né? Fiquem à vontade. E aí espero o próximo convite para a próxima live. Então, gente, eu já quero deixar o convite. Na quarta-feira nós vamos ter uma live que vai ser no dia 3, né? Vai ser gastronomia do Pará, né? Vai ser com a Joana Martins, da Manioca, e o Marcelo, do Mundo Gecos. Então, a gente vai falar um pouquinho de gastronomia, que era uma live que ficou pendente da gente falar, né? Então, a gente vai fazer ela, no caso, na quarta-feira. Eu quero agradecer a todos os seguidores, né? Pela paciência. Hoje o áudio ficou muito bom, o vídeo também, deu pra gente, não travou nada. E agradecer pelos comentários de vocês estarem sempre interagindo com a gente. E o vídeo, para quem perguntou aqui, ele tá ficando no IGTV, que é no feed do Instagram da Gecos. Você pode rever ou pode mandar para seus amigos. E depois a gente vai estar colocando no YouTube. Geralmente nós colocamos 1 ou 2 dias depois da live, a gente está colocando o vídeo no YouTube, que é Mundo Gecos, que você pode ver com calma ou passar para quem não pôde assistir hoje. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, só agradecer, boa noite, né? E até a próxima, que eu sei que vai ter Cadê tua próxima. matraca? Bora mostrar nossa matraca. Bora bater E matraca agora, antes da gente ir. e eu quero falar para vocês agora
que não vamos deixar o São João morrer esse ano. Vamos fazer São João nas nossas casas, vamos decorar nossas casas. Tem vários kits agora na caixa de festa, né? Tem uma guia aí, Zildenício, que está se reinventando com cestas, né? Tá bom dela montar essas cestas de festa junina e vamos assistir. Gente, só para dizer para vocês, depois, Luana, eu mando para ti a programação de lives dos Bumba Meu Boi que vai estar acontecendo, tá? Vou mandar para vocês estarem divulgando que essas lives vai ter do Boi de Axixá, vai ter do Boi da Lua, vai ter de vários grupos, justamente para a gente sentir um pouquinho do São João. Se a gente não pode dançar na rua, a gente dança dentro de casa, a gente se reinventa, bota uma roupinha e fazemos o nosso São João como dá para fazer, ok? Então tá, pessoal. Muito obrigada. Tchau. E a gente se vê na próxima live, na próxima oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.